Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura, hoje o capítulo de número 12 e 13 do Êxodo e capítulo 16 de Mateus. Aleluia! A Páscoa, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou cabrito. Guardem até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, aleluia, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras não deixe sobrar nada até pela manhã. Acaso isso aconteça, queima o que restar. Ao comer, esteja pronto para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aleluia! Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-nos como um decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tire de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, no primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, excepto na preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebre a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia em que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, coma pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão, aleluia, ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não coma nada fermentado. Aonde quer que morarem, coma apenas pão sem fermento. A 10ª praga e a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer.
Quando o Senhor passar pela terra, matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Obedeça a estas instruções como decreto perpétuo para que vocês e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, celebre esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até os filhos mais velhos do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não estivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, aleluia, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saia imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve os seus rebanhos, como tinha dito, e obedeçam a mim também. E abençoam a mim também. Perdão. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhada em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como e também como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles lhe davam o que pedia. Assim eles despojaram os egípcios. Aleluia. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além dos grandes rebanhos, tanto de boi como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram pão sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, ele também deve passar em vigília essa mesma noite para honrar ou alabar a Súria, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão: essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora de casa e nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar.
A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, e no mesmo dia o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. A consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Aleluia, comemorem este dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não coma nada fermentado neste dia do mês de Abibe. Vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos Hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo sangue que o Senhor, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe dará como sinal, isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, entregá-la a vocês, como jurou a vocês os seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria do jumento, mas se não quiserem resgatá-lo, quebrarem o pescoço, resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isto, diga-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o Faraó resistiu, recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre, resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependerão e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Então, leve os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante dele numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite.
Aleluia. Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem o sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês não sabem interpretar o aspecto do céu. Aleluia. Mas não sabe interpretar os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera que pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus o deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembra dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de 4 cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhe dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegou Jesus à região de Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos: quem é que os outros dizem que é o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E você? Perguntou ele: quem vocês dizem quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que estás no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Aleluia. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era Cristo. Jesus aprendia sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, mas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca isso irá te acontecer. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que ter feito. Garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham
dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, amados de Deus, amadas de Deus, aleluia, obedecer os estatutos do Senhor, que durante toda a meditação da palavra do Senhor, aleluia, possamos ser fortalecidas, possamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amar, aleluia, as escrituras do Senhor. Eu quero deixar, aleluia, uma pequena reflexão, aleluia, do que nós lemos hoje, aleluia, que existe algo sobre o nosso Deus, aleluia, que eu amo, que me chama muita atenção, é que Ele tem o nosso mapa na palma das mãos. Ele conhece, aleluia, e Ele não perdeu o controle sobre nós, mesmo quando perdemos a trilha de nós mesmos. Aleluia, o povo estava 430 anos debaixo de um cativeiro, aleluia, de um cativeiro, de um jugo pesado. Mas a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, tirou aquele povo, aleluia, com mão forte, aleluia, na rota de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, aleluia, que talvez se encontra debaixo de um cativeiro. Creia, assim como teve saída para o povo do Êxodo, também tem saída para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e que você meditar nas Escrituras, o Espírito Santo possa falar contigo de uma forma poderosa. Hoje a nossa leitura foi na versão NVI. Deus em Cristo vos abençoe.